Salve, salve, pessoal! Está no ar mais um Linha de Quatro e nesta segunda-feira, é para repercutir a segunda rodada do Brasileirão. E que rodada! O Ale Oliveira não está participando dessa gravação com a gente, mas enviou vídeos com análises dos jogos envolvendo os times de São Paulo. Meu alô para o Caco da Mota, do sul do Brasil. Fala, Caco! Tudo bem, Saraiva? Tudo bem, Bob, amigos e o nosso querido Ale que está na nossa audiência hoje. Meu alô para o Bob, da linda Belo Horizonte. E aí? A Ale tá de chinelinha? Não, pintou o trabalho para o Ale, então o Ale mandou gentilmente aí os vídeos e tal, e a gente está sujeito a isso e tomara que isso joga assim mais e mais vezes. Ó, camisa que eu tô, ó, só para o pessoal vai ficar curioso, é do Exeter, que é um time inglês e que foi o primeiro adversário da seleção brasileira, num jogo nas Laranjeiras em 1914. A história é curiosa porque esse time veio fazer uma excursão pela América do Sul, rodou primeiro ali a Argentina e tal, e veio então fazer esse primeiro jogo da seleção brasileira. Foi um amistoso. E aí estourou a Primeira Guerra Mundial na Europa e vários jogadores foram convocados, tiveram que voltar às pressas num navio, enfim. Então vários jogadores serviram aí o exército inglês na Primeira Guerra Mundial e um, inclusive, morreu, teve outro que perdeu a perna, enfim, essa é a história. Olha aqui, vamos começar falando de dois grandes jogos dessa última rodada. Né? Quer botar os resultados na tela aí, Saraiva? Boa. Primeiro os resultados, depois classificação. Vai lá, cara. Olha lá. Tá aí. Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. Vamos falar do líder 100% do Brasileirão Fluminense. São Paulo 3, América Mineiro 0. Cuiabá 1, Bragantino 1. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Primeira vitória do Cruzeiro. Temos aí Internacional 2, Flamengo 1, Santos 0, Atlético Mineiro 0. O que está acontecendo com o Galo? Jogaço, Vasco 2, Palmeiras 2, Curitiba 0, Fortaleza 3, preocupa a situação do Curitiba. Recuperou Fortaleza, legal, né? Goiás 3, Corinthians 1. Temos a classificação, a gente passa rapidinho. Ó, Fluminense, único 100%. Depois Fortaleza, Palmeiras, Vasco, ali o Internacional aparecendo. E é isso, acho que a gente pode tocar o barco. A página 2, lá os rebaixados, o América na lanterna. O América na lanterna, Curitiba, como eu disse, preocupa, né? Cruzeiro Bahia meio de joga tabela, hoje, né? Bahia jogou hoje com Botafogo, Atlético Paranaense também ali no meio de tabela. Olha o Santos e Galo ali. Pois é. Cuidar nesse início de tabela. Pois é. Mas vamos então começar falando de Internacional 2, Flamengo 1. Um jogo que o Inter conseguiu a virada. Eu já vou dar um pitaco para passar a bola até para o Caco. Eu acho que o Flamengo jogou até melhor do que o Inter. Gostei da escalação do Sampaoli. No primeiro jogo contra o Nublense, não entendi muito os três zagueiros. Aí tinha só o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, aí o Fabrício Bruno fazendo ali o lado direito. Achei uma escalação, mas o Nublense é um time muito fraco, né? Aí ontem não. Ontem ele botou o Wesley do lado direito, o Ayrton Lucas, dois zagueiros, dois volantes, o Gerson de meia, botou o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol. Então, acho que ele foi bem. Agora, o tal de Maurício desequilibrou, né, cara? Jogou demais, né? É um jogador que tem tido a marca, até começou no Cruzeiro, inclusive o jogador que o Abel Braga, quando passou pelo Cruzeiro, teve alguma ligação, se eu não me engano, viu esse jogador na categoria de base e chamou a atenção dele, e aí quando ele veio para o Internacional, tem um jogador lá, Maurício, que o Cruzeiro não está dando tanta bola assim, que a gente pode trazer para o Internacional e ele vai dar resultado, e deu no que deu o olhar clínico do Abel Braga. Mas ele tem sido um jogador, eu não gosto de usar essa expressão, porque ele é um grande jogador, eu gosto muito do Maurício, mas ele tem sido um pouco caseiro, ele tem essa questão. Quando ele joga no Beira-Rio, vira e mexe, acontece isso com ele, porque ele perdeu a vaga por não ter jogado bem fora de casa em alguns jogos, que se espera mais dele, aí ele perde a vaga, o Inter começa sem o Maurício, mas claro que ele vinha de lesão, algumas questões, mas ele faz muita falta. O melhor Internacional é sem centroavante com o Maurício, tá comprovado isso aí. Não precisa ter o alemão, talvez o Luiz Adriano até jogou no momento que o Inter vira o jogo, mas é o Maurício que dá esse diferencial com um ponteiro só, ele sendo aquele falso ponta antigo,
ou com o Wanderson, ou com o Pedro Henrique, ou com os dois e o Pedro Henrique sendo o centroavante. Foi assim no início. Eu concordo contigo, vou falar pela ótica do Internacional. O Inter foi melhor do que ele. E o Inter conseguiu uma atmosfera que há muito tempo não tinha, que era a torcida entender que era um jogo importante contra uma grande equipe que mudava o seu técnico e precisava da força do torcedor. O Inter não perde ao Beira-Rio há muito tempo, mas ele não tinha a confiança do torcedor. Era sempre 2, 3 minutos, aquele vaia, aquela coisa que já estava quase indo para cima do Mano Menezes. Falei isso no último programa. Mas agora ele adquiriu essa confiança com um sistema de jogo que o próprio Mano admite na coletiva. O Inter é um time que, quando é atacado, quando até um time joga melhor, como o Flamengo, ele sabe contra-atacar e jogar desta forma. O Mano agora diz que vai ter que construir o jogo que parece ser o mais fácil e é onde o Inter tem dificuldade. Com todo respeito, contra o Cuiabá, contra o ano passado, jogos contra o Avaí, os times no próprio Campeonato Gaúcho, times que se fecham contra o Inter, quando ele tem que propor o jogo, ele se atrapalha. E cabe ressaltar o Igor Gomes, que não é lateral e foi para a lateral direita como zagueiro, está conseguindo suprir um problema que eu também falava muito aqui, que o lado direito do Inter era muito ruim na defesa. E ele, como zagueiro, ali está suprindo esse lado e está conseguindo ter um certo suspiro na frente, chega a fazer alguma jogada, um cruzamento. Então o Inter melhorou muito nesse aspecto. Importante é a confiança que em 2 jogos o Inter joga contra o Fortaleza fora. Quem vai empatar com o Fortaleza lá? Muito difícil, o Inter já conseguiu isso. O Flamengo recém troca o técnico, até por esse aspecto, para mim, o Inter teve um pouco de sorte, porque ainda o Sampaoli está ajustando o time do Flamengo. Quando ele se ajustar, quem pegar o Flamengo em casa, não tem jogo fora em casa com o Flamengo, é tudo igual. Claro que muda no Maracanã uma atmosfera, mas o Flamengo pode ganhar de qualquer um da América do Sul em qualquer lugar, e o Inter já passou por cima disso. Dá uma confiança muito importante, agora tem que buscar essa posição sem o alemão, que é esforçado, enfim, mas acabou se expondo para todo o Brasil, um jogador que tem muitas dificuldades técnicas. Vontade não falta, o torcedor reconhece isso nele. Ou seja, o Inter está buscando Campanharo também, volante, ficou bem melhor nesse aspecto. Um equilíbrio maior. É um time que pelo menos se estruturou e agora ganhou a confiança da torcida. Tem um jogo de CSA, Copa do Brasil, que venceu 2-1, tem um gol de diferença fora no meio da semana, e depois pega o Goiás em casa, que de novo vai ter essa atmosfera, e é aí que nós vamos ver. O Goiás mais fechado, o Inter vai conseguir se propor dentro do jogo. Aí teve discussões de arbitragem, algumas questões para lá e para cá, e eu não vou entrar. É o seguinte, eu vou dar uma de gaúcho agora, vou puxar a brasa para o gaúcho. Estão falando da simulação do Jean. Mas se olhar várias vezes o golaço do Gerson, que eu não quero eliminar ele, ele leva com a mão no início do lance também. Dá para entrar nessa discussão aí. Então, são detalhes que eu acho que atrapalham o jogo nessa hora ficar discutindo arbitragem. Pelo menos essa é a minha opinião. Tomara que vocês discordem, porque é aí que fica legal o debate. Bob, eu vou te passar a bola. O que eu achei legal do jogo, para te passar com um gancho, é que foi um jogo aberto, né? Os dois times tentando atacar, tentando jogar. E qualquer resultado seria normal. Se o Flamengo tivesse ganhado, o Mano falou isso, né? De 2-1, se tivesse sido empate, ou como o Inter ganhou, normal. Um jogo que podia... Todo resultado era compreensível e seria justo, né, Bob? Isso acaba sendo uma característica do time. Eu não estou falando que o São Paulo mudou o time do Flamengo, assim, magicamente, não. Mas tem essa característica dos times do São Paulo de serem times que jogam muito aberto, muito francos, né? Me lembro muito bem, a gente já falou sobre isso aqui do Muricy Ramalho falando uma vez, falou assim, o São Paulo não sabe montar defesa, os times dele não tem defesa, né? Acho que ele evoluiu muito desde então, lá se vão alguns anos, e acho que ele evoluiu e deve ter repensado essa postura, assim. Mas são times muito propositivos, né? São times muito agressivos, não interessa se estão jogando fora de casa ou em casa. Isso acaba deixando os times dele muito bons da gente ver jogar, né? Mas são times que correm risco demais. E correndo risco demais, essas derrotas vão acontecer. Precisa ver se na planilha dele ou na planilha da diretoria do Flamengo, perder para o Internacional estava como previsto, né? Eu acho absolutamente normal a vitória do Inter em cima do Flamengo, mas precisa ver se na planilha dele estava previsto isso, né?
eu conhecendo a direção do Flamengo, creio que não, né? A galera ali pensa bem alto. Agora é o seguinte, o que... Rapaz, olha... Deu uma queda, eu acho que no Saraiva, daqui a pouco ele recupera, eu ia até falar. Voltei, não? Ele está aqui com a gente. Tô te vendo, Saraiva. Como tá gravado, conta até 3, como se estivesse voltando do raciocínio do Bob, que eu vou ter que dar uma ajustada nisso aí, porque preteou legal aqui. Uai. Mas preteou só para você, pro Bob não, tá? Aqui ficou legal, ficou normal. Então é a geradora, pode ter sido aqui o negócio. Então vamos lá, vou contar 1, 2, 3 aqui, tá? É verdade, Bob, mas conhecendo a forma de pensar da diretoria do Flamengo, eu acho que eles imaginavam pelo menos um empate em Porto Alegre. Agora, eu acho que o outro grande jogo foi Vasco-Palmeiras, num Maracanã lotado, 60 mil torcedores. O Vasco, de novo, com um início muito bom, abriu 2-0 e aí não conseguiu, como fez contra o Atlético Mineiro, não conseguiu segurar o Palmeiras. E a gente tem a análise do Alexandre Oliveira sobre essa partida e na volta, então, a gente troca uma bola aqui sobre esse grande jogo, Vasco 2, Palmeiras 2. Deixa eu falar do Palmeiras, né, que enfrentou o Vasco. O Palmeiras, esse número é muito, muito, muito importante. O Palmeiras, em 101 jogos, perdeu 9 vezes. Né? E a gente vai lembrar que as últimas 2, uma na Libertadores com o time desfalcado, jogando na altitude, e pelo Campeonato Paulista, a primeira partida da final para o Água Santa. São as 2 últimas. Senão esse número seria ainda muito mais assustador, né? Impactante. Mas é uma coisa importante. E nos últimos 3 jogos, se não me engano, o Palmeiras saiu atrás, nos últimos 4, saiu atrás, conseguiu reverter o placar, vencer de virada. A torcida começou a cantar que o Palmeiras é o time da virada, não à toa. E contra o Vasco saiu perdendo por 2-0. Né? E isso não tinha acontecido, era sempre por 1-0. E o time foi buscar o empate jogando com um time mesclado, porque o time vinha de viagens, enfim, 3 competições. Isso mostra a força do elenco. Também mostra a força do Vasco da Gama. Né? A questão de jogar contra o Palmeiras, todo mundo já entra ligado, porque é o time a ser batido no momento, né? Porque vem com uma grife de ser o atual campeão. Só que o Palmeiras pode pagar pelo preço de viver uma grande fase, de estar todo mundo mal acostumado da forma que o Palmeiras jogue e que vai sempre ser intenso e às vezes não vai dar, porque o time vai estar fisicamente prejudicado. Mostrou uma força, poderia até ter vencido o jogo, né? Teve chances, criou chances, enfim, é um time muito forte. E o que mais me chama atenção no Palmeiras, na forma de jogar, é que o time consegue terminar uma jogada. A jogada que começa lá atrás, né? Por exemplo, sai, tem a transição, chega no meio-campo, chega no atacante e tem a finalização. Isso acontece várias vezes. O Abel fala que tem que jogar com um número de finalizações por partida que vai sair o gol. Tem que chegar a 15, pelo menos. E esse é um método que funciona no Palmeiras, que o time entendeu. Independentemente de se joga com um time completo, com todo mundo, ou um time mais mexido, que busca poupar seus jogadores, que é muito raro no Palmeiras. Geralmente o Palmeiras não poupa tanto. Mas a necessidade fez com que o Palmeiras jogasse a partida. Navarro fez gol, enfim, jogadores criassem mais rodagem. Mas não vejo nenhum problema, porque empatar com o Vasco da maneira que foi acaba sendo um bom resultado, não é motivo para um desastre. Mas precisa cuidar muito bem da parte física, porque é um time que vem jogando assim há mais de uma temporada. Ô, Caco, o que chama a atenção nesse Vasco e para o Bob na sequência? Qual é o momento desse Palmeiras, Bob? Que, falando só de brasileiro, né, estreou ganhando de forma apertada do Cuiabá e empata com o Vasco agora. Diga lá, Caco, o que chama a atenção do Vasco? Eu gosto do equilíbrio que o Vasco está conseguindo agora. Claro que tem aí o Gabriel Peck, né, o Pedro Raul voltando a marcar gols, mas eu tenho gostado do equilíbrio do time como um todo. E que tem a mão do treinador que até estava suspenso e não pôde participar desse jogo, o Barbieri. Mas eu gosto do trabalho dele também, o que ele fez no início à frente do Bragantino. Acho que o Vasco encontrou o técnico ideal para esse projeto que todo mundo sabe, os seus investidores sabem. Calma, não é o Vasco que vai ser já como o Flamengo está, como o próprio Fluminense, e tampouco o Botafogo, um projeto muito parecido, mas o Vasco ainda vindo de todo aquele processo de segunda divisão, eu vejo isso, mas já tem um time mais equilibrado e esse equilíbrio traz uma competitividade maior. Já dá para sonhar com algo além do que a gente esperava do Vasco. O Vasco já não é mais aquele, claro que ainda, para mim, o objetivo, fica na primeira divisão, faz um bom trabalho, faz a gestão de elenco, contrata outros jogadores,
mas já dá para pensar em algo mais, um pouco mais acima. Quem sabe uma campanha um pouco melhor pelo que tem feito, mas lá na frente a gente vai sentir essa estabilidade no Vasco. Mas hoje eu vejo ele mais equilibrado, que ganha uma confiança e, acima de tudo, tem uma grande torcida também, e isso dá uma autoestima muito grande. É um grande momento ver o Vasco do jeito que está. Para mim é isso, esse equilíbrio que ele está buscando num patamar abaixo dos outros, mas numa prateleira que já é mais elevada. Bob, tema livre aí, quiser falar do Vasco, do momento do Palmeiras? Cara, o Vasco, assim, me surpreendeu no primeiro jogo, especialmente no início do jogo, assim, com muita pressão, um time muito agressivo, tanto que fez ali os 2 gols e acabou conseguindo a vitória em cima do Atlético. O Atlético não conseguiu se recuperar naquele jogo. Com relação ao Palmeiras, cara, eu acho o seguinte, como é um time que ele é montado... Ih, agora o Bob sumiu. Deu um break aqui que alguém... Voltou. Pode seguir, Bob. Então é o seguinte, como é um time que já está sendo visto há muito tempo, é muito natural que o treinador fique tentando encontrar novas formas de jogar, novas saídas, novas estratégias, e isso às vezes demora um pouquinho para implementar, né? Então o que eu vejo nesse momento do Palmeiras é que o Palmeiras está se reinventando, porque se for jogar exatamente como vem jogando, tal, vai ser um time, né, mais previsível, e por mais talento que tenha, quanto mais previsível, mais fácil de ser enfrentado. Então eu acho que esse ajuste de novas ideias, assim, é o que está acontecendo com o Palmeiras nesse início. Continuo vendo o Palmeiras como um time muito, muito forte, mesmo tendo desfalques como teve ontem, né, sem Veiga, sem jogadores muito importantes, continua sendo um time muito forte. Só uma coisa em relação ao Palmeiras, que eu não falei do Palmeiras, ele também tem esse trabalho mais sustentável, mas a gente nota disso que o Bob falou, que tá abrindo uma brecha, e essa questão do Flamengo, que para mim os dois aqui estão no topo, um pelo elenco e a qualidade que tem, o outro por todo esse trabalho do Abel, mas eles deram uma queda que abriram a possibilidade para que outros possam colocar a cabeça para fora, possam competir mais fortes contra eles. Eu não vejo esse início de ano, por causa disso, dessa questão do Palmeiras e do Flamengo, eles tão confortáveis onde estavam. E isso é legal porque vai deixar o campeonato mais competitivo e não aquela coisa meio Real Madrid-Barcelona no futebol brasileiro. A grande diferença é a longevidade do trabalho, né? O Flamengo está de novo apostando no reinício do trabalho e tal, e é um treinador completamente diferente, né? Se você pegar assim, o Dorival é de um jeito, o VP ninguém sabe como é que porque ninguém sabe exatamente o que ele faz, e o São Paulo é de outro jeito completamente diferente, né? Então, enquanto que o Abel está seguindo a trilha dele, está abrindo o caminho com o próprio facão, sempre, né? E o Vasco, só para complementar, o que me chama a atenção, o Puma Rodrigues parece que joga no Vasco já há anos, o Piton do lado esquerdo está muito bem, o Jair no meio campo muito bem, o Andrei nem se fala, o Peck está vivendo a melhor início de ano dele com a camisa do Vasco, o Alex Teixeira, o Pedro Raul. O Jardim parou o Galo, né, cara? Parou o Galo. Como pegou naquele jogo. Caramba. Mas então, aí é isso, né? Aí eu acho que realmente a torcida do Vasco pode ficar animada. Agora, sonhar com o quê? Aí acho muito cedo a gente falar. Eu acho que quem está com uma luz de alerta acesa é o Corinthians, né? Que estreou o Cuca depois da demissão do Fernando Lázaro, num jogo contra o Goiás, um jogo fora de casa. Demissão, né? Exatamente, demissão. O cara caiu para dentro. Tá certo. E aí o Corinthians faz o primeiro e o Goiás consegue virar o jogo, né? Não sei se é interessante a gente entrar na história extra-campo do Cuca, né? Acho que nosso papo aqui é mais de futebol, enfim, é um assunto muito complexo. Mas tem o Ale Oliveira também falando sobre essa derrota do Corinthians, né, cara? Tem. Vamos rodar aí. Agora, o Corinthians, eu acho que na rodada é o time que mais mostra preocupação. E mostra preocupação para a temporada, né? O Corinthians jogou sem seus 2 melhores jogadores. Renato Augusto, machucado, se recuperando de cirurgia. E Fagner, o lateral direito, que
por mais incrível que pareça, participa muito da criação de jogadas pelo lado direito, evidentemente, tá machucado. Aí o time fica inoperante, não consegue criar nada, não consegue fazer nada. Depende do Roger Guedes, que acaba sendo o cara que tá jogando bem ainda, fazendo gols. É um cara que chama muito o jogo, né? Que a bola o tempo todo para ele e acaba tentando buscar jogadas, finalizações. Defesa ontem assustadoramente mal, né? Jogou com o Bruno Mendes improvisado de lateral e hora de zagueiro, né? Fazendo a cobertura, e mesmo assim tomou mais um gol de bola aérea, né? E os gols são iguais. Vem um contra-ataque, cruza para o meio da área, ninguém marca, chega um jogador adversário e faz o gol. Conta com o Cássio ainda, um jogador, mas só. É um time perdido, que não sabe ocupar os espaços. Acho que, né, evidentemente não entendeu ainda o que o Cuca quer, principalmente na marcação, que quando passa a bola do meio campo, ele quer um time que individualiza a marcação. Aí os botes estão sendo feitos errados, no momento errado, e acaba dando espaço para o time adversário. O Goiás não vencia o Corinthians há quase 10 anos, ou 13 anos, se não me engano, e tinha feito uma viagem para o Peru da Libertadores, finalizou quase 30 vezes para o gol. Enfim, o Cuca falou isso na entrevista coletiva, né? Que não dá para correr menos que um time que fez esse tipo de viagem. Então é assustadora, né, a imagem que o Corinthians deixa para essa semana decisiva, importantíssimo, porque o Corinthians joga contra o Remo, decisivo jogo na Copa do Brasil em casa, para tentar reverter uma situação, e da maneira que está jogando não parece uma coisa ser viável, tanto que o Cuca falou que vai ser um jogo de imposição e de vontade, e o fim de semana tem o Palmeiras, né? E esse fim de semana, por mais incrível que pareça, pode ser muito ruim para a vida do Cuca no Corinthians, porque ele já vem sofrendo uma pressão externa muito grande, e inclusive interna, com o manifesto das jogadoras do time de futebol feminino não querendo a permanência dele e cobrando a diretoria da contratação dele. Então, vai ser, ao contrário do Dorival Júnior, o Cuca parece que nunca vai ter tranquilidade para trabalhar. Vai estar sempre pressionado com alguém fungando no cangote dele. O Corinthians precisa arranjar uma forma de jogar em 3 dias. E não parece que vai ser tão viável assim. Pois é, não é? Copa do Brasil, Remo precisando virar um placar, e depois o Palmeiras. Vocês querem complementar essa análise do Alê? Cara, acho que a situação do Cuca, assim, ele é muito comum que acontece no Brasil. Assim, o treinador tem que achar uma solução muito rápido, né? Por mais que diga assim, eu já estava monitorando, já conheço, já sei, estava olhando de perto e tudo mais, e tal, não é assim que funciona, né? É um trabalho em construção. Então, ele vai demorar, não vai ser em 3 dias que ele vai conseguir achar um jeito do time jogar. Acho que o Corinthians não é tão ruim quanto faz parecer a performance, entendeu? Acho que dá para montar um time melhor. Claro que você perde jogadores tipo Renato Augusto, por exemplo, você perde, né, metade do time. Então, mas não vai ser em 3 dias que ele vai conseguir. Acho que a torcida, né, que apostar no trabalho dele vai ter que ter um pouco de paciência. Caco, quer concluir? Só a questão o Corinthians tem essa instabilidade, acaba tendo um ano dessa coisa de trocar técnico, como outros. O próprio São Paulo venceu, a gente vai falar, mas eu vejo diferente, assim, o Corinthians se atrapalhando mais nesse aspecto aí, não porque deu certo o resultado, talvez o São Paulo vá se atrapalhar, já dá para fazer essa comparação, mas eles, no caso, vale para os dois, não tem o elenco, como o próprio Flamengo, que eu ia repetir isso. O Flamengo até errando às vezes dá certo, né? Porque o elenco às vezes resolve sozinho. Isso é uma coisa que o Corinthians não tem. Tu vê que não tem o Renato Augusto. O Flamengo tá sem o Arrascaeta e joga muito ainda sem o Arrascaeta, que seria o Renato Augusto, mal comparando ou bem comparando, né? Então eu vejo esse é o problema. Tu começar o ano agora um trabalho novo pro Cuca, tá muito parecido com o início do Cuca no Atlético Mineiro, né? Demorou para engrenar, não vinha o resultado nunca, né? Nem perdeu as 5 primeiras, né? Ele perdeu as 5 primeiras partidas. E aí o bicho pega, porque tem campeonatos importantes, competições importantes, daqui a pouco. E esse ano é um dos brasileiros mais difíceis, assim, porque
são os maiores clubes tradicionais que estão e muitos que cresceram de patamar esse ano. Então, não é só crescer na questão do futebol, é de patamar econômico. Tem equipes que têm um poder econômico muito maior do que tinham, principalmente essas da SAF também, né? Então, assim, ficando complicado. Times que surgiram, assim, como o Bragantino, né, que surgiu de forma muito competitiva, o América, né, que entrou de forma muito competitiva, solidificou. Então, assim, se a gente tinha 10 times, né, e tinha 10 coadjuvantes, dá para dizer que hoje a gente tem 15 times e 5 de coadjuvantes na Série A. Então, ficou mais complicado. Concordo com você. Concordo com o Bob citou hoje... o América. Fala, cara. Não, e hoje tem um novo grande, que para muito tempo, para mim, não era grande. E eu sempre peço com todo respeito isso, mas o Atlético Paranaense hoje é grande clube, mas não era. Dúvida. Ele conseguiu ter essa virada de patamar, provando que é possível fazer isso. Mas, claro, tem que ter um grande centro e grande torcida também, como tem. Isso sempre teve. Mas para o tamanho de Curitiba e o estádio, muito forte, no Paraná, enfim, mas ele cresceu de patamar como um todo. O meu medo é que essa é a minha dúvida, se alguns que às vezes começam a surfar na B, surfar na A, se eles sempre serão grandes eternamente ou eles podem um dia cair de patamar. Esse é um momento de estabilidade do futebol brasileiro que me preocupa muito em relação a algumas equipes, o Santos, que não caiu ainda, mas... Até vi os times do Santos, cara, fiquei... A própria dupla Grenal, em alguns anos, o Inter nunca tinha caído, caiu, voltou. O próprio Grêmio já caiu pela terceira vez. Então, tem que tomar cuidado, porque volta, ganha um título ali, lá, cria um time, e depois, como é que fica? A sustentabilidade como patamar de clube. Não é mais ter uma camisa e uma história no futebol. Senão o Bragantino não estaria aí fazendo o que faz. Do tamanho dele, não é grande ainda, mas incomoda. É um clube competitivo no seu tamanho. Pois é, o Bob citou o América, né, o trabalho e a organização, mas o América acabou perdendo a segunda na estreia do Dorival Júnior à frente do São Paulo. Eu já passo a bola para você, Bob, mas primeiro vamos ouvir a análise do Alê, mais focada no São Paulo, e depois você fala desse início ruim do América Mineiro no Brasileirão. Tá bom. Eu vou falar de São Paulo e América Mineiro. Iniciaram um trabalho, né, do Dorival Júnior à frente do São Paulo. Uma bela vitória, 3-0, né? Já começa a repensar a possibilidade do América fazer um bom campeonato. Segunda partida que vence 3-0, mas isso é assunto para o Bob Faria, né, trazer com mais detalhes. O São Paulo ainda, evidentemente, não tem o ritmo, o estilo, a cara do Dorival Júnior no jogo e em campo, né? Ainda carece de jogadores que sejam mais a cara de São Paulo, que estejam ao nível de São Paulo. Mas é uma vitória importante que dá uma confiança, uma tranquilidade, pelo menos até a próxima rodada, né, do técnico poder trabalhar. Ele chegou até a falar em entrevista coletiva, né, falando que vai usar muito o que o Rogério Ceni já fez na preparação para o São Paulo. A primeira coisa que ele fez de diferente foi colocar o Luan para jogar, e perto dos volantes que tem, o Luan é um grande jogador, né, de marcação, enfim, e é muito identificado com a torcida. O problema do São Paulo continua sendo assim, muitas lesões, o time fica com cobertor curto. Esse é um grande problema que o São Paulo tem. Mas, evidentemente, uma vitória dessa forma, jogando em casa, dá uma confiança e tranquilidade para o técnico poder trabalhar. E é o que mais importa nesse momento, tranquilidade, né? O São Paulo, para mim, ainda vai fazer um campeonato irregular, uma hora no cravo, outra na ferradura, mas muito mais perto do que o Dorival vai querer e conseguir fazer com o time dele, né, da forma que ele gosta de jogar, porque ele é mais agregador, diferentemente do que parecia ser o Rogério, é tranquilidade, poder trabalhar no dia a dia. Ele chegou até a falar, deu um prazo, né, um negócio de 30 dias para que o time consiga jogar com a cara dele. Enfim, excelente vitória de São Paulo, mas ainda, mesmo com a vitória de 3-0, ainda longe de ser um time que, convenceu, porque o América finalizou mais, chegou muito mais, apesar do resultado, do placar, deu muito trabalho para o São Paulo, né? Então isso também tem que ser olhado. Não pode achar que a vitória esconde os erros de uma equipe. Você faz essa mesma análise, Bob, do América bem, e conta pra gente que momento é esse do América, um início ruim, pelo menos em resultados, né? Especialmente nesse jogo, assim, o América é um time com recursos limitados, né? E o Mancini consegue fazer da equipe um resultado maior do que a soma das partes.
Mas quando ele perde 30% do time, fica um pouco complicado, né? Ele perde o Arthur, que estava na seleção sub-20 e é um diferencial do time do América. Ele perde o Benítez, que é o melhor jogador do elenco, que é o cara que desequilibra ali no meio de campo. Aliás, é um camisa 10 raro no futebol brasileiro. E ele perde o Aloysio, que é o cara da finalização. Então, assim, 30% do time, e isso cai a queda, né? E acaba sobrecarregando muito em cima do Juninho, que é o cara do equilíbrio, mas ele não consegue jogar sozinho. Então, acho que não é desesperador pro América essas duas derrotas. Eu sempre gosto de falar assim, pega a tal da planilha, né, que o Vanderlei Luxemburgo ensinou pra gente. Pega a planilha, né? Essa planilha lá, a derrota pro Palmeiras estava prevista? Tava, né? Essa derrota de ontem estava prevista? Tava, de uma certa forma estava. Então, ele acha que o América tem que buscar pontos, ganhar pontos, não pode perder pontos em casa, principalmente para os times do campeonato dele, que é o campeonato de meio de tabela, entendeu? É verdade. Algum complemento, Caco? Podemos passar para Santos e Atlético Mineiro? Só o Dorival falar que é importante começar vencendo sempre e parece que ele encontrou uma fórmula de que quando começa um trabalho é cada um no seu quadrado, faz o simples, assim, coloca cada um nas suas posições, os atacantes fazendo gols, o Caleri e o Luciano, até o Marcos Paulo que entra. Então, de certa forma, o Dorival não inventa muito no início, procura ser mais conservador, digamos assim, e não sei se é por isso só que venceu, tem que ter um repertório maior, mas me parece que ele encontrou essa fórmula de chegar num clube e já conseguir estabilizar de alguma forma. Vamos ver, o trabalho do São Paulo, o desafio é muito difícil. Conseguir um ótimo resultado diante de um América um pouco fragmentado, aí, com problemas de peças que faltam e realmente complicou a situação do Mancini, né? Mas bela vitória, excelente estreia para o Dorival poder respirar já de cara. O América entregou o terceiro gol. Assim, o jogo bem melhor que o do Cuca. O jogo estava 2-0, estava definido e tal, mas o terceiro gol que o América tomou é daquele de treinador chegar no vestiário e chutar o balde na cabeça do cara. Tá louco. Ô, Caco, o Alê mandou também a análise dele de Santos 0, Atlético Mineiro 0. Sim. Você conseguiu e agora, carregar? Na verdade, agora está trancando um pouco a comunicação. Tem uma travadinha. O Caco travou, O Caco travou. Enquanto o Caco não volta, Bob, Para aí. enfim, voltou. Como é que foi aí na sua análise aí, esse empate na Vila Belmiro, Santos 0, Atlético Mineiro 0? O Atlético não está conseguindo ganhar, Bob. Cara, o Atlético tem dois problemas. Um problema é que, assim, o Eduardo Cudê, ele é tão apegado, mas ele é tão apegado à ideia de jogo dele, que ele é capaz de dizer que é isso mesmo, que o time tá dando certo, tá funcionando desse jeito mesmo, não conseguindo fazer gols. A gente sabe, a literatura é farta nisso, né? Dizer assim, olha, tem um estudo no futebol que normalmente uma média de 10 finalizações para cada gol, né? É uma média do futebol mundial. O Atlético fez, nos últimos jogos, 67 finalizações e 3 gols. 22 a média, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, aí eu fico pensando onde é que está o efeito, onde é que está o elo mais fraco nessa história. Porque, assim, o cara chega na cara do gol e chuta para cima. Aí você diz assim, pô, a culpa não é do treinador, a culpa é do jogador que chutou lá para cima. Mas daí você fala assim, pô, mas quem botou ele lá para jogar? É o treinador. Mas ok, mas quem botou o treinador lá? Foi o diretor de futebol. Mas quem botou o diretor de futebol? Foi o presidente. Mas quem botou o presidente? Foram os investidores. Aí vira entendeu? Vai virando um efeito, uma corrente sem fim. Então, como eu analiso o Atlético, é que o Atlético precisa achar uma outra forma de jogar, porque do jeito que o Cudê quer que jogue, não vai funcionar, porque não tem jogadores para fazer isso. Não dá para jogar com um volante só. Ontem ele jogou com o Otávio, o Edenilson voltando um pouquinho. Aliás, o Edenilson fez talvez a melhor partida dele no Atlético, melhor partida dele no Atlético, mas mesmo assim sobrecarrega muito.
as linhas são muito espaçadas. E aí, sabe, quando a bola chega no Hulk, o Paulinho estava muito mal, aliás, está muito mal desde o jogo contra o Vasco, muito mal. Então, assim, sobrecarrega o Hulk. Se o Hulk não tira ali alguma coisa do repertório dele, ontem ele sacou um cruzamento da direita de letra, que eu vou falar um negócio. Os caras fazem o gol, tinha que botar um amigo meu da 98, o Igor, que é o setorista do Atlético, ele defende a ideia de que tem que tirar a estátua do Tiradentes aqui da Praça Tiradentes de Belo Horizonte e botar a estátua do Hulk, porque o Hulk fez mais por Belo Horizonte do que... Bota logo então o Ronaldinho Gaúcho, o Tostão, o Alex, vai fazendo, vai trocando as estátuas da cidade. Mas o detalhe é esse, assim. Então o Atlético tá precisando muito parar de depender só da inspiração do Hulk. E eu acho que para isso o modelo de jogo tem que ser mudado. O problema é que o treinador acha que esse é o modelo que vai dar certo, entendeu? Tanto que ele dispensou. O Atlético não tem nenhum jogador de velocidade, não tem extrema, não tem nada. É todo mundo jogando pelo meio, e pelo meio, já dizia o velho treinador, é mais congestionada, né? Pois é, isso eu acho um problemão, sabia? Quando um técnico tem um modelo de jogo, uma ideia fechada, não consegue olhar para o elenco que tem, extrair o melhor da característica de cada jogador. Me lembro o Paulo. Isso é uma limitação, né? Uma ideia engessada. O próprio Vitor Pereira, ele começou tentando respeitar ali o que vinha sendo feito, falou, não está dando certo, vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, que é a minha ideia. E não deu certo também, né? Que foi começar com 3 zagueiros e tal. Enfim. Temos o Alê, Caco, não? Estou tentando carregar aqui ainda, em seguida a gente coloca o Alê. Tá aqui, eu só vou falar um pouquinho do Agora, Santos. Deixa eu só completar um pouquinho, falar do Santos, assim, porque eu fiquei assustado, cara. Tá todo mundo assustado. Fiquei assustado. O Santos assusta, já não é de hoje. Talvez seja um dos piores times do Santos que eu tenha visto nos últimos tempos. Estava sem o seu principal jogador, assim, o Soteldo, isso faz muita diferença na força ofensiva. Mas é um Santos com poder criativo muito, muito limitado, né? E para o DNA do Santos, de ser um time criativo, um time de soluções bonitas dentro de campo, eu acho que está com um time muito limitado, né? Em que pese o goleiro ter feito uma bela partida também. Aliás, o Codema está na entrevista coletiva e disse assim: próximo jogo nós vamos sequestrar o goleiro do adversário. Porque ele já tinha falado do Léo Jardim, do Vasco, né? O Léo Jardim e depois como é o nome do Bento, né? O Bento do Atlético Paranaense. Nossa, tá pegando demais esse goleiro. Muito bom o gol. E aí, ontem do Santos, ele disse isso: vamos ter que sequestrar o goleiro, meio que tirando a responsabilidade dos atacantes, né? Mas o goleiro tá lá para isso, velho. A função do atacante é vencer o goleiro, cara. É isso aí. Então, é simples assim, né? Não sei se o Santos está esperando um milagre, mas é complicada a situação, né? E o torcedor do Santos, o sentimento é esse, Bob, que a gente fala com quem torce para o Santos, que é o pior Santos que eles já viram. Que o torcedor conhece mais a essência do clube, assim, e pode dizer isso com maior autoridade, porque é o dia a dia, é o rádio, é o jornal, é a esquina, é o papo do boteco, ele sente isso e muito preocupado, até no lucro, porque já não deveria ter caído, né? E me preocupa essa questão que o Alê trouxe também, que é uma visão do Marco Aurélio Souza, de que e acredito que isso vai bater muito daqui a pouco, que o Odair não é fadado para ser técnico do Santos pela sua característica, mas eu não vejo o Odair como ele é mais, claro que ele é responsável, mas eu vejo ele mais vítima desse sistema todo do Santos, muito desestruturado pela diretoria, que é um reflexo de direção, de estrutura, do que não tem jogadores, não tem um planejamento, muda toda hora, e é uma tendência de que daqui a pouco vai mudar de novo comissão técnica, porque se não der certo ali na frente, o resultado é muito difícil. Jogando esse futebol, não vai longe. E a gente sabe, né, que... Eu acho, mas Caco, o Santos não tem que ser um técnico, tem que ser um cara para fazer milagre, porque o time não ajuda. O time é ruim. Se a gente levantar os técnicos passando pelo Santos, o problema não é o técnico. Não, eu não estou afirmando que acredito que tenha que acontecer isso. Eu estou prevendo o cenário. Acaba o Santos acontecendo, porque a pressão vai acaba chegar acontecendo. E aí achar que vão, claro. E não vai resolver. E é uma coisa mais a longo prazo
e ser um pouco mais conservador, ter um planejamento um pouco melhor e algumas loucuras assim. E eu não tenho ouvido tanto essa questão do futebol do Santos, mas o planejamento é muito ruim. Vamos trocar de assunto enquanto eu reviso aqui se chegou o vídeo do Alê, porque o Alê tá de chinelinho e aí o carregamento é mais demorado. Se não tiver, aí a gente já vai para Cruzeiro e Grêmio, que aí já vai falando. Vocês batem a bola aí. Então, pode começar pelo Cruzeiro, que eu reviso o VT do... E o Grêmio perdeu o primeiro jogo. E aí, Bobi? Cara, o Cruzeiro melhorou consideravelmente, assim, em relação ao Cruzeiro do Paulo Pessolano. E eu acho que isso é absolutamente normal, né? Por quê? Porque o Pessolano fez uma campanha espetacular o ano passado, campeão, tudo mais, com um time de Série B, avisou que ia sair, o Cruzeiro perdeu jogadores, e na hora que ele disse, olha, estou indo embora, disseram para ele, não, fica mais até o campeonato estadual e tal. Isso desmobiliza, não tem jeito. Então o Pepa pegou o time, teve um tempo para treinar, mudou o sistema de jogo, né? Não joga mais como jogava o Paulo Pessolano, está jogando com 4-3-3, e isso deu uma força melhor para o time, assim. O Cruzeiro agrediu muito o Grêmio, teve muitas oportunidades. Aí vamos dizer assim, o gol do Bruno Rodrigues foi de sorte, porque ele chutou para o chão. Ok, é fato. Mas teve muitas oportunidades, então, acho que assim, é uma vitória que talvez não estivesse na agenda do Cruzeiro, né? Então, mas são pontos muito bem-vindos nesse início, porque assim, as primeiras rodadas do Cruzeiro são muito complicadas, né? Ainda tem que pegar nas próximas rodadas, ainda pega Palmeiras, ainda pega Bragantino, ainda pega Fluminense e... Enfim, aí mais para frente eu não lembro de cabeça. Mas enfim, sim. Eu me lembro dessas 5 primeiras rodadas que eram muito, muito complicadas. Então muita gente estava dizendo assim, nessas 5 primeiras rodadas o Cruzeiro vai fazer 3 pontos. Bom, Cruzeiro tem Copa do Brasil com o Náutico, Bob. Bragantino fora... Depois em casa com o Santos, depois em casa com o Fluminense, fora com o América, clássico, né? Não é fora. E depois Cuiabá e aí o Flamengo fora. E depois tem o Galo. Olha que sequência aí. O Galo também em casa como mandante, mas é clássico. Caco, o seu em Belo áudio Horizonte. Tá fritando um pouquinho, Caco. Vê se seu áudio tá doidão, velho. Puxa o cabo aí. Dá uma firmada Pois no cabo aconteceu aí. Alguma coisa aí. Mas enfim, mas aí... Ouvimos, Caco, vamos ver se melhora, tá fritando bem. Ouvimos a análise mineira da vitória do Cruzeiro. E qual é a análise gaúcha aí da derrota do Grêmio? Cara, eu acho que a gente está com problema de banda de internet, porque não tô conseguindo entender o que vocês estão dizendo. O Bob agora começou a fritar tudo. Só se a gente sair e entrar de novo, você vai ter que dar um picote, Caco. Vou tentar fazer isso. Vou cortar porque não tá rolando. E aí, Caco? Acho que agora melhorou, né? Melhorou, só o Bob voltar. E aí, eu dizer, ouvimos a análise mineira da vitória do Cruzeiro e qual é a análise gaúcha. Você vê o picote que você dá. Nem que você suba mais tarde. Não, eu edito, não tem problema. Não tem problema. Tá. Eu tô gravando direto. Ele segue gravando no servidor. Só deixa eu ver aqui se já tem o Alê. Tá quase. Aí antes de encerrar, a gente pode chamar. Não, tudo bem. Vou dar um 3-2-1 aqui, ó. Vou dar um 3-2-1 aqui e vou recomeçar te perguntando, cara. Tá, espero que esteja... Acho que sim, tá gravando. Vamos embora. Vai lá. Tá, ouvimos então a análise mineira da vitória do Cruzeiro. Qual é a análise gaúcha dessa derrota do Grêmio, cara? Primeiro falar um pouco do Cruzeiro, que reflete muito do que foi o Grêmio. Claro, o Bob falou, tem até mais resultados e jogos acompanhando bem mais o Cruzeiro do que eu, claro.
inclusive no estadual. Mas a intensidade do Cruzeiro me chamou a atenção e a falta de intensidade do Grêmio. Por isso que eu falo do Grêmio nesse aspecto. Se o Grêmio não tem jogadores, não tem futebol, faltou... Vocês travaram aí, não? Não, eu tô ouvindo. Deu uma travada aqui. Acho vai que de o novo, Bob desculpa. travou. Não, mas o Bob travou. Mas ele parado parece que tá prestando atenção. É que os teus olhos deu uma parada, eu olhei pro Bob, ele tava travado. Eu tava tão atento ao que eu tava falando. Mas será que o Bob, melhor esperar ele voltar? Vamos esperar. Hoje tá complicado, né? Mas já temos sabe na reta final. Era um ramming, e sabe o que os caras chamam de ramming? Tipo um abajur meu, eu tirei da tomada, na mesma tomada do computador. Assim, era isso. Às vezes dá ruído. Fica... Aí eu tirei. Era ramming mesmo. Ué, cadê o Bob? Eu acho que o Bob tá com um problema. Pode ser o Bob. Foi isso, cara. A gente acaba com nós dois aqui, cara. Fala do Flu e vambora. Para aí, então. Porque ele já falou, né? Deixa eu ver se ele não voltou. E deixa eu ver se não carregou o Ale. Falta 91. Dá para botar um videozinho antes de encerrar. Não sei se vale. Já falou, né? Vai perder o contexto, vai enrolar o jogo, né? Agora tu tá trancando também. Puta que pariu, tch. Só falta esse Grêmio aí. Tu tá travando aí também. Porra, cara. Tô. Vamos de novo. Será que o Bob vai... Eu acho que o Bob atrasou. Eu acho que o Bob tem compromisso, cara. Mas ele não falou nada, né? Acho que ele não faz a rádio segunda, não, cara. Ele não faz sei a lá. rádio segunda? Não sei. Não, deve fazer, né? Porque hoje tem jogo no horário do programa. Como ele tá no computador, vou perguntar só se ele vai voltar. Vamos esperar um segundinho. Você vai voltar? Não, a gente encerra. Você fala do Grêmio, eu falo do Flu e valeu, galera. Roda o Alê aí, vambora. Mas tá legal a dinâmica com a tabelinha, ficou bacana. Sabe que o VT deu um... A gente podia... Às vezes dá para pedir alguma sonora no meio. Tu vê que dá uma quebradinha, alguma sonora de coletiva de alguém da semana, uma. Dá sim. Por exemplo, a fala do Renato, o que eu vou falar era legal ter separado o Renato aqui, o que ele fala do goleiro Adriel, cara. Bem legal. A fala do Renato é super forte sobre o goleiro, cara. Por que o goleiro saiu? É porrada o negócio? Sim, tô sabendo. Vamos ver se ele tocamos nós aqui? Como é que... Eu vou fazer uma lapada, né? O Bob teve que sair, alguma coisa assim, e tu vai, né? Problema de conexão com o Bob, a gente vai fechar aqui o Caco. Então tá. E aí no corte vai direto com a gente aqui, a gente fica lado a lado aqui, fica pertinho, é melhor. Isso aí, pronto. Vambora. Tá. Pois o Bob teve um probleminha de conexão, mas já tinha feito comentário sobre o Cruzeiro, o Caco agora fala do lado gaúcho dessa primeira derrota do Grêmio no Brasileiro. Olha, eu vejo que o Grêmio perdeu muita intensidade no jogo, o que chamou a atenção pelo lado do Cruzeiro. Tudo bem que não tem o Carbajo, não tem o Vila Sante, não tem o PP, tu vê de 3 volantes médio, jogadores de meio de campo importantes, o Grêmio perdeu, não tem um Tempo Ferreirinha, o jogador de lado, mas tem o Zinho que entrou no jogo, tentou fazer uma fogueira ali pelo lado, uma jogada mais de habilidade que acaba criando situações, o próprio Soares não conseguindo, mas sem intensidade, o Grêmio totalmente sem intensidade, complicado. Agora, o que chama atenção, mais adiante, o Grêmio tem uma mudança, uma virada de chave que parecia ser algo assim, muito estruturado e solidificado, que era ter Adriel no gol, e ele não começa jogando, o personagem do jogo é ele não estar jogando e o Gabriel Grando ser o melhor em campo. E na coletiva o Renato coloca muito bem, ele já tinha falado isso, não é porque o goleiro saiu, e vou trazer bastidores rápidos antes de encerrar, mas o Renato disse, a fila anda, sempre tem uma oportunidade para um outro jogador. E aí ele olha para todo mundo e diz assim, quem foi o melhor em campo? Foi o Gabriel Grando. E olha a sorte do Grando, porque o Grêmio está fazendo um rodízio, né? Não é sempre o Grando que está no banco, enfim, às vezes é o Breno que está no banco, mas nesse jogo foi ele que viajou. E foi uma mudança, porque a situação, vou contar a história rapidinho. O Adriel, ele usou o telefone, está na cartilha do Grêmio, usou o telefone em ligação no meio de uma preleção, de um encontro entre jogadores junto com o próprio Renato. Não pode. O Renato permite, o WhatsApp, está na cartilha lá, o WhatsApp, um recado para a família, pode. Não pode pegar o telefone assim, alô, fulano, em voz alta, ele fez isso. Ele já tinha faltado um almoço
que era importante depois do treino. E aí ficou sendo marcado, né? Aí deu uma entrevista, que isso é normal para a Rádio Gaúcha, e aí abriu o sistema tático de toda a defesa. Só que ele não pediu permissão para falar na rádio, por isso não foi orientado, não foi reforçado, e ele abriu coisas que não era para ter aberto. No primeiro momento seria só isso que teria sido o motivo, mas foi o último para tirar ele do jogo, porque ele já havia sido multado. E agora, mais do que isso, ele está fora, não do Grêmio, mas nos próximos jogos. Por enquanto, quem joga é o Grando. E para o Renato, o diagnóstico do Renato é que ele está assim, porque ele trocou de empresário, o empresário deu para ele um carro de primeira linha, importado, e uma casa gigantesca como o Luvas, por ter trocado de empresário, porque ele certamente terá grandes contratos, e o empresário deu de presente isso para o jogador, e ele se deslumbrou e se perdeu um pouco na carreira. E eu achei importante o Renato, de forma transparente, colocar isso e dizer, aqui tem comando e nós estamos preocupados com o jogador, e enquadrou o jogador. Então, do futebol, o Grêmio não preocupa tanto assim. Essa situação, eu acredito que seja mais importante de tudo que todo mundo está falando do jogo. Não vou falar nada de diferente em relação ao Grêmio. Era isso que eu tinha para falar a respeito desse jogo. O que preocupa são os resultados. O Grêmio poderia ter buscado esse resultado fora, e não gostei do desempenho do Grêmio contra o próprio Santos, mesmo que não tenha jogado na Arena. O Grêmio tem que tomar um pouco de cuidado, mas ainda é cedo, tá voltando da segunda divisão, tem que ter calma, que tem muita gente achando que o Grêmio já tem que brigar de cara para vaga na Libertadores para ter o Soares o ano que vem. Falta muito para isso, calma. Carregou o Alê para a análise dele sobre... O Bob voltou aqui para dar pelo menos o tchau, se despedir. Que beleza, volta aí, Bob. Vai aí, Bob aqui. Cara, tivemos um pequeno problema aqui com... Já estamos na reta final, Bob. Olha só, tem o Alê, tem a análise do Alexandre Oliveira sobre Santos 0, Atlético Mineiro 0. Vou puxar senão aqui se vier. Fluminense. Não passa para o Flu. Pode passando para o Fluminense, eu deixo para o final, Bob, aqui, porque eu vou ajustando aqui, tecnicamente. Bob, comentei Fluminense 2, Atlético Paranaense 0 na Flu TV. O Fluminense chegou à 6ª vitória consecutiva. Não são 6 jogos de invencibilidade, não, são 6 vitórias seguidas. E são vitórias amassando os adversários. Em posse de bola, finalização. Não é assim aquela vitória, foi ali de virada nos acréscimos, teve um pênalti duvidoso. Não. O Fluminense dominou os adversários. E o que eu vi no sábado foi um primeiro tempo parecido com o primeiro tempo do Fla-Flu, que o Fluminense ganhou por 4-1. E o Fluminense tem feito isso, Bob, com adversários fortes. Não é pegar uma mosca morta e dominar, não. Fez isso contra o Flamengo, fez isso agora contra o Atlético Paranaense, fez isso em outros jogos. Como é que você está vendo esse Fluminense, Bob? E a pergunta é, será que o Diniz vai conseguir sustentar esse nível de atuação? Até quando ele vai conseguir sustentar isso? Acho que a pergunta que mais se faz é a seguinte, é esse finalmente o ano do Diniz? É o ano em que ele vai virar, né? Porque tinha muito aquela coisa assim, monta times muito bem e tal, mas não ganha nada e tal. Eu realmente torço para que ele consiga fazer trabalhos vencedores, né? Para que o modelo de jogo dele inspire outros times, outros treinadores, para a gente ter times jogando com mais qualidade, com convicções mais interessantes. Agora, é muito cedo ainda, né? É claro que essa quantidade de jogos que você fala é uma tendência. Quando você pega um recorte de 5 jogos, não dá para dizer assim, é por acaso, né? É uma tendência e tal. E acho que essa tendência ela pode se concretizar, né? Porque ele tem um elenco à disposição que é um elenco bem, não vou dizer recheado, mas é bem equilibrado, né? Tem alguns jogadores diferenciados, e principalmente eu acho que a maior parte do time dele comprou a ideia, né? E isso aí é muito importante, isso faz muita diferença. Então, pode ser que seja o ano do Diniz, se não vejamos. Diz aí, Caco. E o fato de ter superado um Atlético Paranaense que até então vinha bem, mas claro, tem que ter uma ressalva. O Atlético que está entrando em campo no Campeonato Brasileiro, ele está pensando nas Copas. O Atlético tem muito... Banco, o Vitor Roque estava no banco. O Vitor Roque entrar depois, mas enfim,
O importante é que também o Diniz tem rodado o elenco de alguma forma, colocado alguns garotos. E eu acho legal esse tempero que ele está conseguindo. Tem os caras cascudos ali, tipo Felipe Melo, e tem uma garotada que está funcionando também, né? Então ele tem essa intensidade do jogador jovem e que ele se predispõe para o drible. É um time que dribla, que tem dribles. Eu gosto muito. A gente às vezes fala muito de sistema tático, da formação tática, o meio-campo não está preenchido, tem que fazer isso, jogadas ensaiadas, mas o drible tem muita diferença do futebol. E me parece que ele deixa a orquestra do time funcionar muito assim com solos, deixa eles também conseguirem mostrar sua capacidade individual de ultrapassar o adversário, a marcação, com jogadas individuais também, sem serem jogadas individuais desperdiçadas, jogadas produtivas. E isso é legal, porque ele acaba sendo um time criativo e encantador. Ele não é só vencedor, ele tá ganhando dando show. Uma coisa é tu só dar show e não ganhar nada. E ele tá conseguindo fazer isso agora, pelo menos em resultado. Em título, eu não sei se ele vai conseguir, porque é bem mais complicado. Mas que o Diniz deu um salto, o título também do Carioca, da maneira que foi para cima do Flamengo, criou nele pelo menos assim, eu já não tenho mais aquela coisa de que nunca ganhei nada. Então já é diferente, essa autoconfiança dele rebate para o grupo, e o grupo confia muito no que ele faz. E tem uma psicologia do Diniz também, que todo mundo fala, que é muito importante, a gestão de grupo, a linguagem do jogador. É um cara que está indo muito bem nesse aspecto. Estamos ganhando um treinador diferenciado em termos de encantamento de futebol vistoso, que é aquilo que eu gosto de ver. Não estou tão preocupado se vai levantar taça ou não vai levantar taça, até porque eu não sou torcedor do Fluminense. Eu vejo o futebol do Fluminense como algo encantador e legal para o futebol brasileiro. Se não vai ganhar, pelo menos vai acrescentar muita coisa interessante para o nosso sistema de jogo, até mesmo contribuindo de alguma parte, alguma fatia disso. Ele não precisa ser técnico da seleção brasileira, mas ele pode botar alguma coisa que contamine o trabalho de quem vai ser o treinador da seleção brasileira, como o próprio Abel Ferreira. A gente junta isso num combinado e pode ter um futebol brasileiro de uma forma mais competitiva, mais alegre, feliz. Não esse Santos que a gente está vendo aí, que não tem nada a ver com o Santos. Me dá uma tristeza ver um Santos desse aí. Não é pelo trabalho do Odair, mas pragmático, pobre, futebol pobre, uma pobreza, né? Os meninos da Vila que não conseguem acontecer porque o clube não permite isso, né? Tá morrendo a essência do Santos. Eu acho que eles apostam demais nisso. Voltando só um pitaquinho, né, do Santos. Eu acho que o Santos aposta tanto nessa ideia de que eles formam jogadores o tempo todo e tal, que não tem planejamento de construir um time equilibrado, entendeu? Uma hora vai aparecer um garoto que vai resolver o problema. É muito estranho. Falar nisso, historicamente sempre foi assim, né? Só que você não vai... Historicamente isso acontece de 30 em 30 anos, né? Se você tem duas gerações, né, que não funciona, você vai passar 4 anos sem ter um time competitivo, e isso é muito perigoso. Agora, vocês já repararam que de tempos em tempos a gente tem um time que a gente fala assim, nossa, esse time é um time encantador. Né? Era o Atlético do Cuca, era o Flamengo do Jorge Jesus, lá atrás era o Palmeiras, o São Paulo do Muricy, é o Palmeiras do Abel, não sei o quê. A gente tem sempre um time que a gente fala assim, esse aí vai inspirar um monte de gente e tal. Mas fica na bolha, né? A gente não consegue... É engraçado isso, sim. O que eu acho, Bob, só para fechar o Fluminense, Caco, eu acho que já a análise do Ali sobre o Santos já está no ponto. O que eu acho que o Diniz, ele tem como característica potencializar o jogador, né? Vai falar o que do Fábio? O Fábio tem uma carreira espetacular, mas está muito bem. Samuel Xavier muito bem. O Nino está jogando muito bem. Já tinha jogado ano passado. Fez 2 gols nos últimos 2 jogos, 2 gols de cabeça. O Felipe Melo na zaga vem jogando bem. Aí, na esquerda, é o Marcelo ou o Alexander, que joga no meio também. O André. Que volante é o André? Né? O Cano fazendo muito gol. O Lelê, quando entra, muito bem. Olha, o John Arias, para mim, é um negócio impressionante o que esse colombiano está jogando. Impressionante. Então, acho que é isso. Acho que o Fluminense deu essa liga. Você já parou para pensar que se você pegar o time do Fluminense, mais da metade, quase a totalidade,
são jogadores que foram julgados muito recentemente, acabados em outros clubes. E não falamos do Ganso. O Ganso também está muito bem. Falando do Ganso. Exatamente. O Ganso acho que é o símbolo disso que o Bob está falando. É o ícone disso. Está falando do Keno, está falando do Felipe Melo. É isso. É isso. São todos jogadores Fábio. Fábio. É verdade, pô. Não, já deu, já foi, já passou e tal, não sei o quê. Talvez o Fluminense vá buscar, Bob, justamente porque confia no Fernando Diniz. Eu vou aquela velha história. Não, e aqui também, ó. Também. São as aqui duas também, coisas. né? São as duas coisas. É uma estratégia. Nós temos um técnico que recupera caras que no mercado não estão com aquele valor dos outros esses, que é muito fácil tu contratar o cara do nível europeu. Exatamente. Não é querer dizer que os caras estão na xepa, mas é uma coisa parecida, assim, né? Final de feira, que os caras estão ali. Estão na curva descendente, assim, mas estão funcionando, entendeu? Mas nunca vão deixar. Ninguém esquece de jogar futebol. Isso é a prova de que ninguém é nada, né? Todo mundo tá alguma coisa. Se eu não tenho dinheiro para comprar o catupiry, eu vou comprar o requeijão, eu vou fazer um temperinho bom ali que vai dar um bom resultado. Eu ia dar essa comparação, e um dia nós vamos falar aqui também, vai ter um quadro que vai ser musical, é claro, porque todo mundo gosta de música, e um quadro culinário, né? Que eu digo assim, o Flamengo é o seguinte, é aquele filé mignon, aquela picanha, quando tu vai fazer um churrasco, a carne é boa, só não pode queimar ela. Até se não botar muito sal, se errar, não sei assar, bota no fogo que ela vai ficar boa. Agora, tem carne que tu pode trazer o melhor assador do mundo, gauchão, lá com a faca e coisa e tal, não vai tirar dessa carne o melhor dela, mas até consegue, tu vai comer. Mas não, então é mais ou menos por aí, essa comparação que a gente faz do melhor prato, quem faz, mas a melhor comida mesmo, né? O melhor receita e os ingredientes. E o Flamengo tem esses melhores ingredientes, até errando tu acerta a receita, né? E fica saboroso, fica bom. Vamos ouvir o Alê? Vamos lá, então só para contextualizar quem chegou agora, a gente vai rodar a análise do Alexandre Oliveira, de Santos 0, Atlético Mineiro 0, Bob já analisou, e agora a gente bota o Alê. Vamos ver se é essa mesma aqui. Falar do Santos agora, o Santos que empatou com o Atlético Mineiro, né? 0-0 em casa. Pô, jogar contra o Atlético em casa, pelo Campeonato Brasileiro e tal. O Atlético tem uma força que impacta muito. Não acaba não sendo o pior dos mundos, porque eu acho que o Santos vai fazer um campeonato de manutenção em Série A. É buscar isso. Mas evidentemente que o torcedor quer muito mais. Para o Santos vencer, o Santos não marcou ainda no Campeonato Brasileiro. Precisa muito contar com a velocidade do seu ataque para abastecer o Marcos Leonardo, que é um bom centroavante, é um garoto, né? Tem muito ainda para crescer. E quando o ataque não funciona na forma de velocidade, o Santos sofre muito, porque a bola chega no Lucas Lima, que é a única jogada que o time tem, e poucos times têm grandes armadores, o Santos tem o Lucas Lima, que é um bom armador, mas a bola chega sempre espremida para ele tem que pensar rápido e tem que contar com velocidade. Quando a velocidade não funciona, o Marcos Leonardo não é acionado, aí o Santos fica um time inoperante, não consegue assustar, não consegue fazer a outra equipe sofrer. Lembra que eu falei do Palmeiras, né? Ele começa uma jogada, chega, finaliza. O Santos, por exemplo, não consegue fazer isso, e isso é muito ruim. Mas o time conseguiu se defender, né? Conseguiu se defender a força do ataque do Atlético Mineiro. Então, eu acho que, olhando no copo mais cheio do que para metade vazia, eu acho que o Santos mostrou uma evolução, né? Mostrou uma evolução de competitividade, melhorou sua defesa em relação ao primeiro jogo, e isso pode ser bom pro Odair. O problema é que vai ter que sair, né, fora várias vezes na metade do campeonato jogando fora de casa, não dá para ser tão pensar só em se defender também, tem que aproveitar o contra-ataque que muitas vezes vão abrir espaço. No que é o Campeonato do Santos e como foi a partida, acho que foi um bom resultado. A análise do Alê é um pouquinho mais positiva do que a nossa, né? Amigos, passemos pelos principais jogos. Meio de semana temos a Copa do Brasil e no fim de semana mais uma rodada. E a gente volta na segunda-feira da semana que vem, mais com shorts, vídeos curtos aí, para a gente falar desse meio de semana da Copa do Brasil. Combinado, Caco e Bob? Combinado. Um abraço. Segunda a gente está de volta. Obrigado pela sua audiência aí. E inscreva-se no canal. Fala pro teu amigo lá. A gente já está crescendo, hein? Mas conta, claro, com a sua ajuda. Valeu. Até a próxima. Valeu. Segura aí que eu quero falar um negocinho. Pode ser tu, Bob. Então, o Saraiva. Deixa eu concluir aqui.